A paz, meus amados. Vamos para mais um devocional. Pegue o seu livrinho. Hoje nós estamos no 20º dia do nosso devocional. Então você pode abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Vamos ler a palavra do Senhor comigo? Amém? Vamos lá. Senhor do céu e da terra, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Tem uma história bem legal no nosso livro que eu quero compartilhar, não toda, mas eu quero compartilhar um pedaço com você, que fala sobre a chefe premiada Mary Hunter. Diz o New York Times que todas as suas receitas, elas foram inspiradas divinamente. Ela foi uma grande cozinheira e gostava de cozinhar para os irmãos da igreja. E ela diz que 99% das suas receitas, todas foram inspiradas através de oração. E ela tinha uma dificuldade, que era cozinhar pedaços grandes de carne, diz aqui na história. Então, em oração, Deus mostrou para ela um instrumento que ali ela poderia regar todo o pedaço de uma forma uniforme. Então ela desenvolveu esse instrumento de aço inoxidável, patenteou, e hoje esse instrumento é uma bênção na culinária, porque todos nós usamos para temperar grandes pedaços de carne sem precisar cortar, de modo que o tempero fique uniforme. Isso abençoou muitas pessoas. Mas nós temos mais exemplos também. Quero dar outro exemplo de George Washington Carver, um cientista e agrônomo, que ele relata que em oração Deus deu várias ideias que ele desenvolveu através do amendoim, por exemplo, o óleo de amendoim. Isso é só uma das ideias dele, mas ele desenvolveu centenas de ideias de produtos a partir do uso do amendoim. E isso revolucionou toda a agricultura, e diz a história que abençoou muita gente pobre, porque mudou a história de agriculturas familiares. Nós temos também o empreendedor cristão brasileiro chamado Rui Castro. Muitos empresários foram abençoados através das suas ideias inovadoras de negócios, tanto de projetos sociais também, que inspiraram, vários livros sobre reflexão, sobre exemplos. E ele relata que todas essas ideias, elas foram dadas para ele através de oração. Agora tem algo muito interessante também na Bíblia, gente, que é incrível. Tá lá em Êxodo, no capítulo 31. Depois você lê um pouquinho mais, eu vou ler só um versículo, que é o versículo 3, que diz assim, sobre Bezalel. Não se esqueça desse nome, Bezalel. Diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo artifício. A Bíblia diz que Bezalel recebeu de Deus. Ele não fez curso, ele não fez a faculdade, ele não fez um curso técnico, preparatório, mas a Bíblia diz que ele recebeu de Deus todo conhecimento em obras artesanais, e ele construiu coisas incríveis no templo. Deus deu toda a criatividade para esse homem chamado Bezalel. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus, o nosso Deus, ele não inspira
apenas grandes pregações, né? Às vezes nós pensamos errado sobre o que Deus dá para nós, mas Ele também nos dá ideias, nos dá criatividade, nos dá a solução de muitas coisas, nos mostra caminho prático para muitas coisas. Quando nós oramos, Deus, Ele vai nos dar habilidade para transformar também a nossa rotina, para que ela fique mais facilitada, sim. Deus, Ele não nos tira da realidade, mas Ele dá uma capacidade para nós, através da oração, de transformar a nossa realidade. Deus, Ele fala tanto para o altar, quanto para a nossa mesa e quanto para o nosso dia a dia no escritório, no trabalho. Deus é um Deus criador e Ele quer dividir isso com o seu povo. Que lindo, não é verdade? E olha só, eu quero finalizar com uma frase maravilhosa. Ideias que nascem através da oração pode ser resposta para muitas pessoas. Então Deus pode não só transformar a sua realidade através de criatividade que vai nascer de oração, quanto pode transformar a vida de milhares de pessoas. Então busque criatividade em Deus, tenha um caderninho para você anotar tudo que o Espírito Santo vai trazendo para você. Que o nosso Deus é um Deus criativo e Ele quer dividir isso conosco. Amém? Vamos orar em favor disso, porque nós somos transformados através de pessoas que oraram e facilitaram a nossa vida. Amém? Que você seja uma pessoa dessa, né? Que vai ter respostas maravilhosas de oração para transformar a tua realidade e transformar a vida e facilitar a vida, não só na questão do evangelho, do reino de Deus, sim, mas também na vida pessoal e prática, cotidiana de muitas pessoas. Amém? Vamos orar? Pai eterno de bondade, que lindo isso na tua palavra, Senhor, que nós descobrimos isso, que o Senhor é um Deus criador. E esse poder, essa habilidade, o Senhor também quer revelar a nós, como o Senhor já tem revelado para muitos homens e muitas mulheres que têm buscado isso. Aleluia! Que eu possa ter isso e que muitos dos amados que estão conosco também possam ter isso. Criatividade, ideias maravilhosas para o reino de Deus, para expandir a palavra. Que os nossos amados que estão fazendo devocional conosco possam ter ideias de grandes negócios, para que todos nós hoje aqui também sejamos abençoados através disso. O Senhor tem tantas coisas no céu que quer revelar para a terra, que eu possa ser abençoada através de ideias que o Senhor vai dar para os nossos irmãos. Aleluia. E sejamos todos abençoados com isso, Pai. Oramos em favor disso. Oramos por todos aqueles que estão fazendo devocional conosco. Que nós tenhamos muitos George Washington covers, né? Muitos Bezalel também no nosso meio. Que assim seja, Pai. Porque o Senhor quer fazer isso. Nós oramos, Pai, porque esse é um devocional muito alegre que nos traz esperança para muitas coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha sido motivado com esse devocional a buscar isso em Deus. Amém? E compartilhar com a gente, é claro. Não esqueça disso. Até o próximo devocional, em nome de Jesus.